Alegria, alegria, felicidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual o momento da sua vida, do seu lazer, do seu trabalho, se está no carro, se está no ônibus, se está no trem, enfim, que você vai estar me ouvindo. Então, no momento que nós estamos gravando este vídeo, essa reflexão semanal, toda semana eu posto aí 2 vídeos aí. Essa semana é o segundo, falei um pouquinho aí na quarta-feira. Hoje é 4 de agosto de 2023, 14 horas e 5 minutos. Estamos gravando para daqui a pouco subir, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Face. E aí, antes de falar sobre o tema de hoje, que é qual é o ponto de equilíbrio quântico, o quanto você se identifica, o que é ponto de equilíbrio para você, qual é o seu ponto de equilíbrio. Posso dar os meus exemplos aqui como contador, como terapeuta, como profissional, enfim. Mas vamos lá, antes de falar um pouquinho sobre esse tema, né, numa semana bastante corrida, bastante maravilhosa e somente alegria aí, participando de várias lives também, como ouvinte, como, enfim, não importa. Quando o, surge a oportunidade, você tem que estar aí. E, na verdade, o ponto de equilíbrio quântico, o que é isso para você? Mas antes de falar desse ponto, quero te convidar a se inscrever no meu canal. Isso é um pedido realmente para que você se inscreva no meu canal e assim você consegue ajudar o Espaço Quântico Colibri a propagar as suas ideias, suas reflexões, a bandeira na qual ele trabalha, que é o mundo holístico, o mundo quântico. E aí o que a gente tem hoje? Estou falando direto do consultório aqui, no momentinho que a gente consegue falar aí 10, 15 minutos. E eu vou pedir para você renovar esse pedido. Sempre eu vou pedir. Plagiando outros, deixa o seu like, gostei, não gostei, faça as suas críticas. São as críticas que fazem a gente melhorar o conteúdo, faz com que a gente se ressignifique, pense, faça uma nova reflexão, que é o meu maior papel aqui, é jogar essa reflexão. Eu pensei nisso, já vim pensando há alguns dias e resolvi falar desse tema hoje e talvez já tenha falado até em algum outro momento. Então, não esqueça, deixa o seu like aí no canal no YouTube, no Instagram, no Face, envie um aviãozinho aí para as outras pessoas que bata o teu coração, porque o nosso grande intuito aqui é provocar uma mudança de consciência. Eu acredito nisso, verdadeiramente eu acredito que a gente precisa mudar e a gente só muda a partir da nossa ideia, a partir do momento que eu compro verdadeiramente uma ideia, que eu começo a tomar consciência de que a minha repetição, o meu padrão está sendo nocivo para minha saúde física, para minha saúde mental, psicológica, nos meus relacionamentos, no trabalho, enfim, não importa a área é, que esteja em desequilíbrio. Então eu acredito nisso. Então vamos lá direto ao ponto hoje, falar um pouquinho de ponto de equilíbrio quântico. O que vem a ser isso? Eu, como a minha origem, e vocês sabem aí nos outros canais, a minha história, eu sou bacharel em ciências contábeis. Então a contabilidade está aqui na veia. Então o ponto de equilíbrio na contabilidade é o débito bater com o crédito. O ativo e o passivo lá tem que estar equilibrado. E aí o que nós temos lá? O patrimônio líquido. E por que eu estou começando por isso? Porque isso está lá no livro também do Grabovoi, está aqui nesse equipamento fantástico que é a máquina Morphos aqui, o equipamento Morphos que você pode, é praticamente um aplicativo que você pode ampliar, emanar
essa psicologia positiva, e não é só psicologia, emanar comandos positivos de ressignificação. Mas vamos lá. Não estou aqui para falar de contabilidade, de débito e crédito, mas sim fazer uma analogia do ponto de equilíbrio, para chamar um pouco mais atenção. A mesma coisa lá do Cronos e Kairos. Cronos e Kairos. Kairos. Como é que é Cronos e Kairos? É o Cronos, é o cronológico, o tempo cronológico, dia, mês, ano, hora, minuto. E o Kairos é o tempo de Deus, que as coisas acontecem no tempo dele, sempre no tempo dele. Às vezes, com a nossa soberba, a gente acha que está no comando. Quer da nossa vida pessoal, na empresa, a gente acha que está no comando. Deixa a gente achar que está no comando, mas tem um maior que sempre está no comando. E aí, às vezes, por que é importante falar isso? Porque quando a gente entra em conflito com o ponto de equilíbrio, isso gera o quê? Uma ansiedade, uma angústia. Porque às vezes os resultados do lado empresarial não vêm, os resultados de relacionamento não vêm, você não consegue encontrar o amor da sua vida, você começa a falar entre bem e mal, você já ouviu falar na oferta e procura, eu vou estar sempre balanceando, isso aqui é uma analogia. Ontem eu ouvi uma live falando exatamente de Dharma e Karma, que é exatamente há um equilíbrio, né? E aí eu fico me perguntando qual é o seu ponto de equilíbrio, qual é o meu ponto de equilíbrio, o que isto ressignifica e o que isso significa para mim. Primeiro que eu tenho que estar vibrando. E aí, num momento que eu estiver mais vibrando de maneira positiva, o resultado vem. E aí, aquele ponto de equilíbrio que eu preciso saber qual é o ponto de equilíbrio, né? E eu começar a vibrar mais na alta, ou no crédito, ou nos pensamentos positivos, aí os resultados financeiros começam a vir, o meu resultado amoroso começa a vir, a minha vida profissional começa a fluir, o meu trabalho, a minha empresa começa a ganhar dinheiro. Quando você rompe esse ponto de equilíbrio e realmente você começa, naquela brincadeira, você começa a ter mais receita, começa a ter mais crédito do que débito. Mas antes de você chegar nisso, você tem que saber qual é o teu ponto de equilíbrio. É a mesma coisa das coisas da nossa casa. Qual é o nosso gasto? Quanto, quanto a minha vida me custa? Qual é o meu custo fixo? Água, luz, telefone, internet, enfim, a comida. Qual é o meu ponto de equilíbrio? E aí, eu começo a prosperar quando eu tenho o quê? Superávit. Então, o ponto de equilíbrio quântico, nada mais é do que isso. É quando você começa a avaliar as coisas de uma maneira do ponto de vista do observador, tem um outro vídeo que eu falo isso, e começa a fazer contas mesmo. E aí você começa a investir numa coisa que eu gosto muito de falar, que é o tempo de Cronos e Kairos. Investir no teu tempo. Porque o dinheiro é resultado daquilo que você está plantando. O resultado de uma empresa nada mais é do que isso também. E a única coisa que nós não temos como controlar é o tempo. Mas eu tenho como viver aqui e agora. Eu estou jogando aqui para o ar uma reflexão que é o ponto de equilíbrio e que nós temos que saber qual é o nosso ponto de equilíbrio. Né? O físico, nosso corpo tem um limite físico. Questão mental, emocional, espiritual, seja lá qual for a religião que você tem. A doença, comumente, quando nós falamos da doença, aquela que você precisa ir no médico, que você precisa fazer um tratamento, eventualmente precisa fazer uma cirurgia, seja lá o que for, nada mais é do que o quê? Há um desequilíbrio e aí você começa a ficar doente, né?
começa a gangorra, como fala, começa a pender mais de um lado e aí você tem que reequilibrar. E às vezes você precisa de alguma interferência externa. Mas o espaço quântico colibri, a nossa filosofia aqui, falando da terapia quântica com a hipnose, é provocar a cura, a autocura. E cura vem de cuidado nesse sentido. Não tem nada a ver com curador, exatamente. O espaço colibri, ele não cura ninguém. A Morphos também não cura ninguém. Mas aqui a gente tem prática, a gente tem método para ajudar você a buscar a sua autocura. Porque está tudo dentro de você. É o como você olha de dentro para fora. É o como você lida com o desequilíbrio. É como você não olha para o ponto de equilíbrio. É o quanto você não consegue dimensionar qual é o teu ponto de equilíbrio. Então, a grande provocação de hoje, sexta-feira, muita gente fala sextou, é você começar a olhar, reservar aí 10, 15 minutinhos para olhar sobre o seu ponto de equilíbrio. Eu estou gastando mais do que eu estou ganhando? Eu estou consumindo meu tempo com coisas que talvez não me agreguem muito? Ou eu posso ter outras coisas que vão me agregar mais? E cada dia, e cada assistido, cada conversa que eu tenho hoje, cada cliente, eu fico muito lisonjeado. Hoje tive o prazer de almoçar com a minha esposa, não é todo dia que coincide o horário da gente almoçar, e a gente estava falando um pouquinho sobre isso. E eu até comentei com ela, eu vou falar sobre isso. Que é exatamente o que? É o ponto de equilíbrio. É o quanto você, porque a cura está dentro de você. O como você lida com tudo isso. O quanto você está trabalhando isso. Você parou para pensar? O qual é o desequilíbrio disso tudo? Tanto da sua saúde física, como da sua saúde mental e espiritual? E o que você está fazendo para equilibrar, que é o primeiro passo de você sair? Aliás, eu até digo, eu tenho aqui uma filosofia. O primeiro passo é você tomar consciência. Quando você toma consciência, é o primeiro passo para você falar, opa, tem algo errado que eu preciso reequilibrar. Eu preciso ordenar novamente. E aí, cada um tem o teu jeito, a tua maneira. E enfim, as críticas são muito bem-vindas, mesmo aquilo que às vezes a gente acha que é pejorativo, crítica construtiva, negativa, todo mundo às vezes faz, não, crítica é crítica. Sem entrar nessa neura, não, é positiva, é negativa, crítica é crítica. E tudo bem, porque isso faz parte da nossa evolução. Porque quando você olha para as suas feridas, é um desequilíbrio que você vai fazer o quê? Você vai criar um plano de ação para corrigir. Ninguém veio nesse mundo perfeito. Então, quando eu recebo uma crítica, e nem aqueles negócios, quando eu recebo uma crítica eu não sou tão ruim, e quando eu recebo um elogio eu também não sou assim tão ruim. Lembra? Equilíbrio de novo. Qual é o ponto de equilíbrio? Então aí a gente tem a nossa fé, a gente acreditar naquilo que a gente está fazendo e a gente seguir no nosso caminho. Somente a partir daí, deste que eu identifico o ponto de equilíbrio, é que eu posso realmente mudar a minha vida. Eu mudo a minha percepção. E aí você buscar um novo emprego, buscar um novo conhecimento, um desenvolvimento, é consequência. E aí você desenhar, que nem eu tenho aqui, você tem um sonho, começa a projetar ele, a imagem mental que você começa a construir. Eu quero viajar, coloca a viagem lá, eu quero um carro, coloca o carro do teu sonho. Coloca a casa do teu sonho, o emprego do teu sonho, seja lá o que for. Porque também já ouvi muitas coisas nessa vida. Tem gente que faz sentido para ele quer trabalhar lá no presencial de terno, paletó e gravata. E às vezes tem dia que você tem que visitar o cliente ali bonitinho, porque faz parte do ritual.
e a gente tem que respeitar. Então, qual é o ponto de equilíbrio? E quando você identifica o ponto de equilíbrio, você cria ação para você prosperar. E quando você começa a prosperar é porque você está vibrando na alta. Tenho que falar um pouquinho. E nós aqui no Espaço Colibri, nós temos o GPS mental, que nada mais é do que o guia da prosperidade e saúde mental. Ele tem 7 passos, 7 áudios, 7 meditações. Enfim, tem um outro áudio, né? Um outro vídeo explicando exatamente como funciona. Eu só estou jogando a sementinha para você refletir. Mas uma coisa é nítido e certa. Todos nós precisamos e necessitamos de um cuidador no sentido de autocura. A gente precisa de alguém, e até conversei com vou citar hoje, segunda vez a minha esposa, citamos até aí, nós somos um complemento do outro. Se eu não ouvir um feedback, um puxão de orelha, e se a gente não tem maturidade para lidar com tudo isso, tanto daqui para lá como de lá para cá, a gente não evolui. E aí a gente, de novo, ponto de equilíbrio. Conhecer, tomar consciência das minhas habilidades, tomar consciência das minhas dificuldades, buscar ajuda, buscar metodologia, porque nada mais é do que o tratamento terapêutico, ele é um método. Eu sempre gosto de citar, eu já dei aula de contabilidade, e aí eu posso falar com bem tranquilidade, numa sala com 30, 40 alunos, não importa. O professor dá a mesma matéria para todo mundo. Por que metade vai bem e metade vai mal? Estou fazendo uma analogia. A aula não foi a mesma? O conhecimento estava lá. Hoje você dá um Google aí e você traz a informação. Por que um consegue, com a mesma informação, subir e o outro fica patinando? Porque está dentro de você, não está no outro. Não tá, o conhecimento não está no professor, ele é um transmissor. O terapeuta é a mesma coisa. Ele vai passar um método. Ele vai intuir da melhor maneira possível para que você atinja os objetivos. A sua cura emocional, mental, espiritual, a sua dor física. Sim, temos casos bem relatados aí. Então, é essa a grande proposta. Então, quando eu não consigo fazer essa diferença, aí eu começo a viver em desequilíbrio. O nosso coração, ele é os batimentos, ele em cima e embaixo, em cima e embaixo. E se você estiver na linha, não está acontecendo nada, você foi. Então, nem tudo lá em cima, nem tudo lá embaixo. Isso tá lá no livro do Cabalhon, lá, do Hermes Trismegisto, né? Mas o que fica aqui, você conhecer o ponto de equilíbrio e saber como vibrar na alta. E aí, como você viver de uma maneira feliz. E esse pensamento e essa reflexão acontece todos os dias, todas as horas e todos os minutos. Posso falar de um case de ontem, por exemplo, que aconteceu comigo. Às vezes você está tentando alguma coisa que não está funcionando, daí você tem que lembrar de tomar consciência. Peraí, então não é hora disso. Aí você pensa, e aí ontem eu pensei muito no tempo de Cronos e Kairos, que tudo tem o seu momento. E aí quando você acha, você programa, tá tudo certinho, às vezes, e aí você se zanga, respira, isso faz parte lá do nosso método. Gente, o tempo passou, 19h40 já, quase 20 minutinhos aí. A grande provocação é exatamente esta: conhecer o nosso ponto de equilíbrio para que a gente crie ação para prosperar. Alegria, alegria,
felicidade. Até mais. Não esqueça de clicar aqui, deixar o seu like, seus comentários, suas críticas, sua sugestão, mas principalmente inscrever no canal e convidar mais gente para me seguir. Obrigado.